Olá, seja bem-vindo ao Com a Palavra. O programa de hoje fala sobre o Instituto Athlon, uma entidade joseense que desenvolve o paradesporto no esporte para pessoas com deficiência física, visual e intelectual. Contando atualmente com mais de 130 paratletas, o Instituto se tornou referência internacional nas 9 modalidades que desenvolve. Recentemente, 8 atletas de São José dos Campos, que fazem parte do Instituto, representaram o município nas Paralimpíadas de Tóquio. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre este trabalho esportivo e também social em nossa cidade, acompanhe agora o nosso programa. Com a palavra, o paratleta Rogério Lima. Quais as modalidades realizadas pelo Instituto e quais delas você participa? Hoje o Instituto tem 9 modalidades, das quais são xadrez, goalball, judô, karatê, atletismo, natação, paraciclismo, parabadminton e o vôlei sentado. Destas 9, eu participo de 4 delas, que é o paraciclismo, o atletismo, natação e o badminton. Como funcionam as modalidades que você atua? Eu participo do paraciclismo, que é a modalidade de ciclismo, só que ciclismo adaptado, e existem categorias no paraciclismo. Existe a categoria de cadeirante, que são na handbike, utilizado uma bicicleta pedalada com as mãos. Existe uma categoria que é a Thunder, para deficientes visuais, e uma categoria para paralisados cerebrais, que é o triciclo. E aí eu faço também a outra modalidade, que é o atletismo, que também na minha categoria é para deficiente cadeirante, que aí entra 4 categorias, T51, T52, T53, T54. Essas categorias são de acordo com os graus de deficiência. Existem outras categorias também no paraatletismo, também, como deficiente amputado das pernas, amputado dos braços, ou paralisados cerebrais. Existe uma gama enorme de deficiências que entram no paraatletismo também. Na natação, segue o mesmo padrão de acordo com o grau de deficiência. A gente cai na piscina, tem uns que têm os braços para nadar, tem outros que não têm as pernas, tem outros que não têm o braço para nadar e, de acordo com a classificação funcional, eles conseguem executar a modalidade. E o parabadminton, para quem não sabe, é um jogo parecido com o tênis de quadra, só que ele é usado com uma raquete, numa quadra, com as delimitações específicas para o parabadminton, e é utilizado uma peteca. Essa peteca ela é feita de pena e a gente utiliza uma quadra com categorias de dupla simples, que é de um atleta contra o outro. Aí nós temos a dupla masculina, que são 2 atletas contra mais 2 atletas, e nós temos a dupla mista também, que é um atleta masculino com um atleta feminino contra mais outra dupla. Existe algum custo para entrar no Instituto e participar das atividades esportivas? Não existe custo nenhum para você que tem uma deficiência entrar no Instituto, ser um atleta de alto rendimento ou ser um atleta para uma vida social. Não existe nenhum valor que você tenha que pagar. O Instituto tem todos os recursos para poder fomentar o esporte com a pessoa que tem alguma deficiência. De onde provém os recursos para o Instituto? Nós temos vários parceiros aí, graças a todas as parcerias, é possível esse projeto ser desenvolvido para que todos os atletas tenham essa possibilidade de praticar alguma atividade, seja ela para a sua vida social ou para o alto rendimento. E a gente conta com uma parceria fundamental hoje, desde a criação do Instituto, que é a Prefeitura do município de São José. Qualquer pessoa com deficiência pode ingressar no Instituto Athlon? Qualquer portador de deficiência, hoje a gente trabalhamos com deficientes físicos, deficientes intelectuais e deficientes visuais. Então, qualquer uma dessas deficiências pode se enquadrar, pode vir praticar o esporte. Alguma outra deficiência pode estar entrando também em alguma modalidade. Por exemplo, hoje nós temos uma atleta que ela tem síndrome de Down e ela participa da paranatação. Então, a gente tem uma classificação enorme aí de deficiências que pode estar se enquadrando com qualquer modalidade que o Instituto hoje desenvolve.
Existe algum esporte específico para cada tipo de deficiência? Eu não digo que exista um esporte específico para deficiência. Existem algumas modalidades que são específicas para determinada deficiência, mas não que aquela deficiência não possa fazer outras modalidades. Vou dar um exemplo bem claro isso, é o goalball. O goalball é uma única modalidade que é específica somente para deficientes visuais, mas isso não impede de que um deficiente visual pratique outras modalidades. Nós temos atletas deficientes visuais que jogam goalball, nós temos atletas deficientes visuais que jogam, faz a natação, o atletismo, o judô. Então a gente tem várias modalidades aí em que cada deficiência vai se enquadrar de acordo com, digamos, o que o atleta consiga desenvolver melhor para ele. A pessoa com deficiência precisa ter uma experiência prévia no esporte? Como a gente já citou, o Instituto ele trabalha de forma social e alto rendimento. Então, na verdade, quando vem um atleta que ele já tem uma modalidade que ele se considera melhor naquilo, então ele vai tentar desenvolver e melhorar aquela modalidade. Mas o Instituto ele não visa um atleta que já tem um autoconhecimento. O importante é que o atleta venha praticar uma modalidade e dentre essas modalidades ele vai poder se destacar. Nós temos uma equipe muito técnica para isso, onde é feito todos os testes possíveis para que esses atletas consigam ver qual a modalidade que ele vai se enquadrar melhor. Interessante, não é mesmo? Então continue com a gente, porque no próximo bloco nós vamos entender melhor como um paratleta se torna profissional e a participação do grupo nas Paralimpíadas de Tóquio, realizadas este ano. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso programa e hoje estamos conhecendo o trabalho esportivo e social desenvolvido pelo Instituto Athlon, que oferece acesso a práticas esportivas voltadas para pessoas com deficiência. Com a palavra, o paratleta Rogério Lima. Qual o impacto do Instituto Athlon na sua vida? Eu costumo dizer para todo mundo que hoje o Instituto Athlon ele transforma vidas e não foi diferente comigo. Eu acho que com a maioria dos atletas isso é feito de uma forma muito especial para cada um de nós, porque o Instituto ele tem com todo esse aparato de apoiadores, patrocinadores, o apoio da prefeitura fundamental para que a gente consiga realmente desenvolver um esporte para a sua vida pessoal ou para um alto rendimento. E comigo não foi diferente isso, eu consegui desenvolver todas essas práticas esportivas e com boa qualidade, com todo o apoio técnico, apoio nutricional, apoio médico, ou seja, a gente tem toda a estrutura que um atleta precisa para se desenvolver no esporte. Tanto na vida social, a gente tem um trabalho que é feito cuidando de cada atleta para que ele realmente tenha uma vida social mais ativa, para que ele possa aparecer para a sociedade, para que ele não fique preso dentro de casa por ele ser uma pessoa portadora de necessidades especiais. Ele venha para o Instituto, ele vai poder transformar sua vida de uma maneira que vai ser agradável para ele e para toda a sua família. Como o esporte ajudou a superar as dificuldades devido à sua deficiência? Eu costumo falar para todo mundo que o esporte é vida, o esporte é saúde, o esporte é transformador. Isso não só para as pessoas que têm uma necessidade especial, para todo mundo que não tem uma deficiência, que pratique uma atividade física, é fundamental hoje. A gente vê aí, hoje a gente está passando por um cenário tão grande que é a Covid, e muitas pessoas que não têm essa vida ativa, praticando alguma atividade física, seja lá 2 dias, 3 dias por semana, sofreram muito com a pandemia. E para nós, deficientes, isso é transformador, porque além da nossa vida ativa para transformar a gente numa pessoa mais saudável, isso transforma a gente de uma outra maneira também, que é na vida social. A gente acaba sendo
olhado pela sociedade de uma outra forma. A sociedade acaba olhando para a gente não por eu ser deficiente, e sim por uma pessoa que pratica o esporte, ou seja, por um atleta. E isso é muito importante para nós, psicologicamente, fisicamente, isso é fundamental. Então o esporte é transformador, o esporte é vida. Sem o Instituto, eu acho que a gente não seria capaz de estar transformando muitas vidas de pessoas que viviam dentro de casa sem praticar o esporte. Por que você se tornou atleta paralímpico? Existe uma coisa que, desde quando eu nasci perfeito e que eu adquiri a deficiência, foi tudo transformador para mim, porque eu vivia numa redoma de vidro, onde eu era tratado como coitadinho, até mesmo pelos meus próprios familiares. Mas isso como superproteção, isso eu acho que é comum de toda a família. Mas a gente acaba sendo isolado de toda a sociedade. E isso mudou totalmente a minha vida quando eu conheci o esporte adaptado. Eu comecei a praticar o esporte adaptado no basquetebol em cadeira de roda. Na década de 80 para 90, isso aconteceu na minha vida de forma de reabilitação, uma forma de ser incluído na sociedade de uma forma mais social. Não tinha um olhar ainda para o alto rendimento. E isso mudou ao longo do tempo e isso mudou também comigo. Quando eu entendi que o esporte poderia ser praticado de uma forma de alto rendimento, eu procurei seguir essa linha, onde eu, desde pequeno, eu sempre fui competitivo até na escola, eu sempre quis ser o melhor aluno, eu sempre busquei me tornar a melhor pessoa que eu sou hoje. Ainda procuro melhorar muito em muitos aspectos, mas a gente busca essa competitividade ao fundo. E no esporte não foi diferente para mim. Eu procurei isso para que eu fosse cada vez ser melhor. E aí surgiu o atletismo, depois a natação, e aí eu fui praticando todas essas modalidades de alto rendimento. E hoje eu digo para você que hoje eu não consigo me ver fora do esporte. Hoje eu costumo dizer para as pessoas que eu vou me aposentar um dia, mas esse dia está muito longe ainda. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, hoje eu estou com 44 anos, sou o 3º lugar no ranking nacional desde 2007, então vai ter muito tempo ainda para mim pensar em aposentadoria. E quando eu pensar, eu não vou abandonar o esporte, o paradesporto. Eu vou tentar, de alguma forma, interagir, trabalhar junto com os projetos sociais que o Instituto desenvolve para que outros atletas venham e consigam praticar o esporte e ver que é transformador de vidas. Como é ser hoje um atleta profissional? Hoje eu posso dizer para todo mundo que hoje eu sou um atleta profissional. O que é ser um atleta profissional? É um atleta que ele realmente vai viver e vai depender do esporte. Lógico que a gente sabe de todas as dificuldades que nós passamos como atleta no Brasil, mas isso não impede de você ser um atleta profissional. Com os recursos que a gente tem, a gente tenta transformar isso numa profissão e é tudo que eu conquistei hoje, eu digo para vocês que foi tudo através do esporte. A minha família, o meu carro, a minha casa, então tudo que eu tenho hoje eu posso dizer que foi através da minha profissão de atleta. Como foi participar de uma competição internacional online durante a pandemia de Covid-19? Foi bem desafiador porque a gente estava passando por uma situação muito delicada no mundo todo, que foi a pandemia. E foi bem no começo da pandemia, onde todo mundo precisou realmente estar restrito dentro das suas casas. Ou seja, para nós atletas isso foi muito difícil porque a gente perdeu o espaço de treinamento e a gente teve que se reinventar, se readaptar. Então, para nós atletas, a gente já está atletas paralímpicos, já estamos acostumados a fazer isso, a se adaptar. Então, para nós, digamos que foi um pouquinho mais fácil, porque a gente sempre tenta superar todas as limitações, todas as barreiras que é imposta para nós. E a pandemia veio como mais uma barreira nas nossas vidas e a gente procurou manter, o Instituto
fez todo o corpo técnico trabalhar voltado para atividades online, para que nenhum atleta perdesse o seu rendimento, perdesse a sua atividade física ali diárias, e a gente procurou fazer isso de uma forma bem clara e objetiva. E aí veio o convite de uma competição internacional, no qual eu, como atleta do Instituto Athlon, fui agraciado de poder participar, e graças a Deus eu fiz meu melhor tempo na prova dos 10 km, e isso foi de grande importância porque a gente estava isolado, e a gente poder interagir com outros atletas de vários países, se imaginar numa competição, mesmo por ser uma competição virtual, a gente pôde ter aquele feedback de realmente estar ali um próximo do outro, ter aquela competitividade. Isso foi saudável para a gente, isso foi transformador e a gente conseguiu um bom resultado. Qual a sua avaliação quanto à participação dos paratletas joseenses nas Paralimpíadas de Tóquio este ano? Eu sou suspeito para falar disso, porque eu sou um atleta que amo o esporte que nós fazemos. Nós, para atletas, temos um diferencial muito grande, que é a força de vontade, é o querer mostrar para a sociedade que nós somos capazes de fazer, nós somos atletas. Nós não gostamos do termo de ser considerado atleta para atleta. A gente procura dizer que nós somos atletas convencionais, até mesmo, digamos assim, mas nós temos a nomenclatura a ser seguida. Então, nós somos para-atletas, mas a gente gosta de mostrar para a sociedade que isso é importante, que eles vejam a gente realmente como um atleta profissional. E a gente pôde mostrar isso nas Paralimpíadas. Foi um sucesso, a gente conseguiu repetir o feito do Rio 2016 em quantidade de medalha, porém a quantidade de medalhas de ouro foi muito maior, então isso é fantástico. E aí existe uma diferença entre o quadro de medalha entre os atletas olímpico e o paralímpico. Isso é o grande diferencial para nós, realmente mostrar o valor que a gente tem também perante a sociedade. Isso foi fundamental. A gente teve vários participantes aqui de São José e nós tivemos medalha de bronze para o Matheus Evangelista, nós tivemos o Kelvin como coordenador com a equipe de goalball trazendo medalhas, a gente teve atletas do judô trazendo medalhas, então isso foi grandioso para nós. Isso foi um feito inédito e isso é de grande importância para nós joseenses. Nós vamos para o intervalo, mas voltamos logo para te contar como está sendo o trabalho do Instituto Athlon durante a pandemia de Covid-19 e o reconhecimento internacional da entidade no mundo do paradesporto. E o Com a Palavra está de volta. E no programa de hoje estamos conversando com um atleta paralímpico que faz parte do Instituto Athlon, uma entidade esportiva joseense voltada para pessoas com deficiência física, visual e intelectual. Com a palavra, o paratleta Rogério Lima. Qual é a missão do Instituto Athlon para os paratletas? Hoje o Instituto, ele trabalha em cima de desenvolver, fomentar o paradesporto joseense, trazendo com que atletas tenham essa vida mais saudável, seja ela para a parte social ou para um alto rendimento. Então, são 9 modalidades e que a gente está de portas abertas para que venham conhecer as modalidades, venham tentar praticar, venham conhecer como funciona o corpo técnico para desenvolver cada modalidade. E eu garanto que tem um atleta dentro de casa que não está fazendo nenhuma atividade física, que tem alguma deficiência e que os pais podem trazer. Nós trabalhamos com atletas de 11 até 58 anos de idade. Então a gente está de portas abertas, o Instituto está desenvolvendo essas modalidades, cada vez cresce mais. Eu posso dizer para vocês que hoje, não só dentro do Brasil, o Instituto é presente de forma visual, porque hoje a gente é reconhecido no mundo lá fora, porque a gente tem uma quantidade muito grande de atletas e hoje um dos resultados mais expressivo vem de dentro de São José.
Como é o treinamento das atividades de um portador de deficiência física? O esporte, ele é específico por cada modalidade. E essas modalidades são seguidas num cronograma, tem todo o corpo técnico que trabalha mais essa parte técnica, onde ele vai desenvolver o trabalho físico na academia, o trabalho específico de cada modalidade na sua quadra, na sua pista, na sua piscina. Então, existem vários trabalhos a ser feito e isso é desenvolvido por um corpo técnico, onde a gente tem nutricionista, onde a gente tem fisioterapeutas, a gente tem os profissionais de educação física que trabalham cada modalidade e cada modalidade é atendida de acordo com um horário específico para cada categoria de atletas. O atleta do Instituto pode participar de mais de uma modalidade ao mesmo tempo? Assim como no meu caso, eu faço 4 modalidades. As modalidades, nós temos 9 modalidades. Digamos, eu poderia estar praticando as 9 modalidades? Poderia, só que o problema é muito de coincidência de cronograma de horários, de calendário de provas, então a gente procura não se estender muito nessas modalidades, até mesmo quando você pensa no alto rendimento. Eu costumo dizer que eu pratico 4 modalidades para agregar na minha principal modalidade, que é o atletismo, onde eu sou o 3º lugar no ranking nacional. Então, as outras modalidades acabam sendo mais de forma de treinamento para mim, mas eu acabo tendo alguns resultados nessas modalidades também. Eu procuro sempre buscar os melhores lugares no pódio e outros atletas também podem fazer isso. Hoje nós temos um número muito crescente de atletas que fazem 2 modalidades. Por exemplo, atletismo, natação, tem um pessoal que está migrando, está fazendo o goalball e está vindo para o atletismo também. Então, assim, a gente não costuma dizer que o atleta ele vai praticar uma modalidade só. Vai depender do alto rendimento ou do desempenho dele. Como têm sido as atividades da entidade durante a pandemia de Covid-19? Durante a pandemia, a gente teve essa restrição de ficar em casa, ficar protegido, procurar não sair, procurar se restringir para que a gente não fosse contaminado e não contaminasse os nossos familiares, os nossos amigos. Assim como a gente considera cada atleta dentro do Instituto, a gente considera como uma família também. Além de ser nossos companheiros de treino, nossos amigos, mas a gente considera o time Atlo como uma família. Então a equipe técnica teve todo a preocupação de nos proteger e de se proteger para que ninguém pudesse pegar a Covid. E graças a Deus a gente teve um número muito grande que pessoas não pegaram. Teve um ou outro atleta que pegou, mas foi um caso muito isolado porque alguns familiares precisavam trabalhar. Mas a equipe técnica teve esse trabalho e foi fundamental porque a gente conseguiu desenvolver as atividades online, continuar treinando, assim como eu consegui fazer essa competição internacional online. Eu fui também disputar uma competição na Suíça, graças a todo esse trabalho que foi desenvolvido pelo Instituto de forma muito criteriosa e de forma que realmente ninguém tivesse o perigo de contágio. Então, esse trabalho foi fundamental do corpo técnico e isso, sem sombra de dúvida, a gente só tem a agradecer. O Instituto também tem uma visão social. Como é isso na prática? Na prática, a gente pode dizer que ela vai transformar a vida dessas pessoas de uma forma mais ativa na vida em sociedade, para que ela venha praticar uma atividade física, nem que seja para que ela possa conhecer mais pessoas, para que ela possa ser vista por outras pessoas que não tenham deficiência, ou até mesmo para que aquelas pessoas que tenham deficiência, que ainda estão dentro de casa, possa ela ver de uma forma mais social. E a gente tem um trabalho também de procurar empregos para essas pessoas que precisam, que têm uma qualificação e que não quer somente praticar atividade física com alto rendimento, mas ela quer praticar atividade física como uma forma saudável, de ter uma vida mais saudável. Então ela pode ter também esse aparato de ter uma oportunidade de conseguir um emprego de repente, ou conseguir um curso técnico. O Instituto está aí para isso. Como está situado o Instituto Athlon no mundo do paradesporto?
Hoje eu posso dizer que o Instituto Atlas ele vem crescendo, e isso é muito importante dizer isso, porque hoje nós começamos lá atrás com 5 atletas, e hoje nós temos mais de 130 atletas no Instituto Atlas, praticando atividade física, praticando o paradesporto. Isso é muito importante, é um marco histórico, porque eu acho que isso que transforma a gente em uma das entidades maiores do Brasil, e eu posso dizer até mesmo do mundo, em números, por ter a quantidade de atletas que tem, um corpo técnico e administrativo, voluntário tão grande como esse. Isso é de fundamental importância toda a nossa sociedade entender todo o trabalho que o Instituto vem fazendo com tudo isso que ele tem. Inclusive, esse ano nós completamos 10 anos de existência. Isso é muito grandioso para um clube que começou lá atrás com 5 atletas. Quais os maiores frutos colhidos ao longo desses 10 anos de criação do Instituto? Hoje eu posso dizer que os frutos são os atletas, onde nós, há 10 anos atrás, começamos com 5 atletas, hoje nós somos mais de 130 atletas. Por isso que o Instituto Atlas hoje é considerado um dos melhores clubes do Brasil, e eu posso dizer até mesmo do mundo, pela quantidade de atletas que vem crescendo ao longo do tempo. Hoje são 10 anos já de existência. Isso é um marco histórico para todos nós. Isso é muito importante para cada um dos atletas que existe hoje no clube. E o Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o nosso programa no canal do YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.